No retorno ao Rio Grande do Sul, o Internacional vence o Delfim no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e está nos playoffs da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê discute com o torcedor e esbraveja quanto a xingamentos e principalmente a falta de apoio da arquibancada. O presidente Alessandro Barcelos, por sua vez, destaca a agenda negativa da imprensa e as especulações acerca da saída de jogadores. E ainda bastidores direto aqui da Serra e do entorno do Alfredo Jaconi. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, bom domingo para todo mundo, espero que esteja todo mundo bem e principalmente um dia após uma vitória do Internacional é sempre um dia bom. A gente tem muita coisa para falar aqui de Caxias do Sul, estou aqui na Serra Gaúcha ainda para a gente falar sobre muitas coisas do que aconteceram ontem no estádio Alfredo Jaconi e principalmente na vitória do Internacional diante do Delfim, que proporcionou ao time de Eduardo Cudê estar nos playoffs da Copa Sul-Americana. A gente está vivo em todas as competições em que disputa aqui neste 2024. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, ó, e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Já pedindo desculpas, claro, né, pela voz. Vocês sabem que no final da Maratona Mais 45 a gente acaba dando, né, um gás a mais ali, e no final das contas estava entalado aqui dentro da garganta, né? Aquele vamos Inter depois de uma vitória em casa. E o Inter transformou o Alfredo Jaconi no estádio Beira-Rio, principalmente a sua torcida, com mais fácil, tá, de 16 mil torcedores que o Inter divulgou, né, ao final aí da partida. Isso aqui fica uma particularidade, né, para a galera da Serra e também quem veio aqui a Caxias. O Inter tem para o Heriberto Rilse e possivelmente para a ressacada, quando nós vamos conversar sobre isso mais à frente, a possibilidade de melhorar a logística de entrada dos torcedores, porque em determinado momento, muito próximo das 21 horas e 30 minutos, quando o jogo já ia começar, tinham muitos torcedores fora do Alfredo Jaconi, a ponto de a catraca de entrada do estádio ter de ser liberada, para não passou carteirinha, não passou os vouchers impressos pelos torcedores, muito pelo contrário, a gente foi entrando no estádio, porque senão muita gente ia perder o início da partida, por conta de só 3 catracas em cada portão, e também a dificuldade em acesso e localização aqui no entorno do Alfredo Jaconi. É claro que eu entendo, né, que era a primeira partida fora de casa, a primeira partida em que o Inter mandava aqui no Jaconi, mas fica a lição para o Heriberto Rilse, agora quando jogaremos diante do São Paulo, lá em Criciúma, e também para a ressacada, onde hoje deve ser confirmado, né? Hoje eu não digo domingo, mas a confirmação vem nos próximos dias, mas hoje o mais próximo de a gente enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é na ressacada ao estádio do Avaí, porque o Criciúma não quer mais emprestar o seu estádio para o Inter, porque já tem um acúmulo de jogos lá e está prejudicando o gramado, e lá em Caxias, e lá em Santa Catarina, melhor dizendo, é o melhor estádio neste momento. Bom, 1-0, né? Gol de Lucas Alário, que vem fazendo gol em Grenal, vem fazendo gol contra o Asa de Arapiraca, vem fazendo gols importantes agora na retomada também do Internacional após as calamidades aqui no estado. Enfim, um jogador que mostra que vai tendo estrela, né? Vai tendo as dificuldades que o Inter vai tendo no ataque, ele pelo menos vem fazendo das suas e fazendo inclusive com que o Inter não sinta falta do Valência, não sinta falta do Borré, que marcou um golaço inclusive, né, pela seleção da Colômbia. Mas a verdade é que o Internacional não jogou bem, o Internacional não fez uma atuação de luxo aqui em Caxias, muito pelo contrário, teve as mesmas dificuldades que boa parte dos jogos em que os times adversários jogam retrancados, jogam recuados, estão com 2 blocos à frente do gol, e aí, meu amigo, fica bem difícil da gente penetrar. Primeiro porque, mesmo com o meio-campo, com Arangues, com o Bruno Henrique, com o Fernando, que jogou demais novamente, a gente ficou apostando em chuveirinho para a área para o Lucas Alário, que é um pouco mais alto e bom de cabeceio. Acontece que a bola quase sempre batia na zaga, ou a bola acabava ricocheteando, ou de repente
indo pela linha de fundo com muita força. E a gente teve poucas chances para pegar e fazer dessa maneira, né? A bola pelo alto. Quando a gente botou a bola no chão, quando a gente trocou mais passes, a gente conseguiu chegar um pouco mais com desenvoltura ao goleiro, que eu vou brincar, né? O nome dele era Eras, mas eu vou brincar que é o Ceras, né? Porque o que fez de cera ao longo da partida não é brincadeira. O fato é, tá? Final das contas, o Internacional, quando faz esse gol, a torcida lembra o antigo, inclusive o antigo Beira-Rio, né, em que não tinha cadeira, era o cimento frio da arquibancada e tal, em nenhum momento parou de apoiar, né, muito pelo contrário, levantou o Inter e fez o Inter ir para frente e fazer o seu gol. A verdade é, fizemos um 1-0 e o técnico Eduardo Cudê se vira para a torcida e parece esbravejar contra a arquibancada. Depois, na coletiva, ele diz ao contrário. Ele diz que era uma pessoa, e ainda até brinca, né? Ou até diz, né? Ah, é um gordo que ficou me chamando de um monte de palavrões, e eu queria chamar ele para ver o que ele tinha para falar depois que a gente classificou, porque ao longo do jogo ficou falando palavrões para o técnico, falando absurdos, falando bobagem para o técnico ao longo do jogo. Inclusive, bastidor daqui, tem um grupo de torcedores da arquibancada que tirou essa pessoa de dentro aqui do Alfred Jaconi, ou mais próximo do técnico Eduardo Cudê, né? Porque muita gente queria apoiar em vez de ficar criticando o treinador argentino. A verdade é que o Cudê também diz o seguinte, você tem que estar pelo Internacional. Depois dos 90 minutos, cara, analisa o jogo, fala o que tu quiser, esteja a fim de falar bobagem, de criticar, de xingar o treinador, xingar os jogadores como um todo. Mas, ao longo dos 90 minutos, o apoio do torcedor é muito importante. Foi isso que o técnico Eduardo Cudê, inclusive, disse na coletiva. Aliás, o técnico Eduardo Cudê disse que de todos os 4 possíveis dos playoffs, o Rosário Central era o que ele não queria enfrentar. Primeiro porque ele conhece muito o clima de Rosário, já foi treinador lá, e também porque tem uma questão afetiva, uma relação muito boa, né, com a sua carreira como treinador, o seu histórico junto à Argentina. Sabe que vai ser um jogo difícil, primeiro jogo lá, inclusive na primeira semana de julho, no meio de julho, melhor dizendo, e o segundo confronto provavelmente dentro do estádio Beira-Rio. Estádio Beira-Rio que deve voltar sim à carga na primeira semana de julho, onde enfrentaremos o Juventude pela Copa do Brasil. Depois do jogo, zona mista, jogadores falaram sobre a importância de voltar ao Rio Grande do Sul, de estar mais próximos da família. Ficaram 20 dias, né, basicamente, sem suas esposas, sem seus filhos e sem o convívio, né, dos seus entes queridos. Então é bom aproveitar esse domingo de folga agora para depois retomar na segunda-feira. Ainda não é garantia que eles vão treinar em Alvorada. Há, como eu tinha dito já durante a semana, a expectativa de um híbrido entre Alvorada, o CT da Morada dos Quero-Queros, e o Complexo Esportivo da PUC, ali na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Mas o presidente Alessandro Barcelos depois vai fazer uma declaração que acaba virando uma coletiva, e aí tem também uma treta considerável, tá? Porque é o seguinte, o presidente vai lá para agradecer a torcida, agradecer todo o esforço dos colorados que vieram aqui a Caxias do Sul para apoiar o time do Internacional, mas ele acaba dizendo depois que a semana decisiva, né, a semana do jogo contra o Delfim, foi uma semana de muito pau e muita pauta negativa da imprensa para com o Colorado, citando a saída do Vitão, a saída do Bustos, as possibilidades imensas em que o Internacional pode perder jogadores no mercado, inclusive citou uma coluna, né, de GZH em que o colunista fala sobre o reino encantado de Cudê, em que as pessoas não gostam de criticar o treinador, mesmo não ganhando nada, e é um cara que não gosta de ouvir críticas, tendo perdido o Campeonato Gaúcho, não tendo bons jogos e boas performances em campo. Enfim, o presidente Alessandro Barcelos ele foi muito forte, muito veemente contra a imprensa e aquilo que ele chama de não só hostilidades por parte da mídia, mas também pautas para desequilibrar, né, ou para desestruturar os momentos de decisão colorada. Uma pessoa, eu acredito, entre o grupo todo, sai enfraquecido. E esse alguém, na minha visão, e principalmente pelos bastidores daqui, é Fabrício Bustos, que perdeu seu lugar no time titular para o Malho, mesmo entrando no segundo tempo, claro, para o Inter tentar ser um pouco mais agudo e um pouco mais agressivo, mas principalmente enquanto
enquanto esse contexto de saída, não saída, o presidente inclusive chega a dizer, né? Qual jogador o Inter perdeu por deficiência de contrato nos últimos anos. Então o Inter não vai perder jogadores por contrato ou por questões contratuais, problemas que o seu departamento de contrato, seu departamento jurídico, seu departamento de burocracia, né, vai ter. Muito pelo contrário, os jogadores, segundo o presidente Alessandro Barcelos, só saem do Inter se o Inter quiser. Uma frase muito forte a respeito aí das possibilidades de Vitão no West Ham da Inglaterra e também o Fabrício Bustos com o Villarreal da Espanha. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Botou um dinheiro no bolso ontem com a KTO? Espero que sim. Se não, entra lá em kto.com, faz teu cadastro e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tem muitos jogos de seleção agora, esse domingão aí, pra gente pegar e sentar na frente da TV bem tranquilo e ainda botar uns pila no bolso e se divertir. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.